Meu marido esvaziou a poupança da faculdade da nossa filha e sumiu com a amante. Fiquei devastada. Até que nossa filha de 12 anos deu um sorrisinho irônico e disse: Mãe, relaxa, eu cuido disso. Dias depois ele ligou gritando ao descobrir. Eduardo estava socando roupas na mala quando entrei no nosso quarto, sem me dirigir a palavra, sem nem olhar nos meus olhos, só jogando cueca e camisa como se o apequinés pegando fogo. Que você está fazendo? Perguntei. Ele nem piscou. O que eu devia ter feito faz tempo. As palavras dele me acertaram como um tapa no meio da cara. Foram 22 anos de casamento jogados no lixo, e ele simplesmente indo embora, de pijama e tudo, enquanto eu mal entendi o que estava acontecendo. Eduardo, para com isso! Agarrei o braço dele. Ele se livrou de mim como se eu fosse um pedinte no metrô. Fala comigo! Que história é essa? Ele finalmente me encarou, e o que vi foi assustador. Nada. Nenhuma culpa, nenhum arrependimento, só uma frieza assustadora. Tô indo embora, Luciana. E agora, só um parênteses rápido aqui para você que está me ouvindo. Se você também acredita que nossas crianças merecem segurança e um futuro decente, considere compartilhar essa história. É de graça e pode ajudar mais famílias. Agora, voltando a Lívia. A sala girava ao meu redor. Não podia ser verdade. Ontem mesmo a gente estava jantando, conversando sobre as inscrições da Lívia para a faculdade. Ontem ele me deu um beijo na testa e disse, boa noite. Ontem eu era esposa. Hoje, sei lá o quê. Tem outra pessoa? A pergunta saiu antes que eu pudesse impedir. Ele parou, camisa social na mão. Por um segundo achei que vi alguma emoção surgir no rosto dele, mas sumiu rápido. Tô indo embora, Luciana. Não é sobre outra pessoa. É sobre eu precisar respirar de novo. Mas eu sabia. Os olhares desviados, o celular sempre virado para baixo, as reuniões eternas. Eu vinha empurrando essas desconfianças com a barriga. E você vai para onde? Minha voz saiu fraquinha, ridícula. Vou resolver minha vida. Ele fechou a mala com raiva. E preciso que você transfira a minha parte das economias para minha conta. Foi aí que o desespero bateu. O dinheiro, o fundo da faculdade da Lívia, as contas conjuntas, tudo que a gente construiu. Desci as escadas correndo, os pés descalços batendo no piso de madeira. Lívia levantou os olhos da tigela de cereal preocupada. Mãe, o que está acontecendo? Nada, minha linda. O papai só vai viajar. A mentira desceu quadrada. Abri o notebook com os dedos trêmulos. Acessei nossa conta. E o que vi me deixou em choque. Conta corrente, R$ 247,83. Poupança, zerada. O fundo da faculdade da Lívia, aquele que a gente alimentava há 12 anos, tinha sumido. E ele deveria estar com cerca de R$ 75 mil. Não, saiu num sussurro. Não, não, não. Atualizei a página. Nada mudou. Fui no histórico. 3 dias atrás, enquanto eu estava na reunião do Clube do Livro, Eduardo transferiu tudo. Tudo. Não só a parte dele, não só o que dividimos. Ele levou também o futuro da nossa filha. Liguei para o banco rezando para ser engano, mas o atendente confirmou. As transferências eram legítimas. Eduardo tinha acesso total. Mãe? A voz da Lívia parecia vir de longe. Você está me assustando. Olhei para ela de verdade. Uniforme da escola, cabelo preso num rabo de cavalo, mochila pronta na porta. Ela nem fazia ideia de que o pai tinha acabado de roubar o futuro dela. A geladeira zumbia, a cafeteira borbulhava, e o carro dele deu partida lá fora. Vai voltar? Perguntou Lívia. Eu quis mentir, dizer que ele só precisava de um tempo, mas olhando o rosto dela percebi que ela já sabia. Acho que não, minha linda. Ela assentiu, absorvendo aquilo como sempre fez, com calma. Ele levou nosso dinheiro? Fui pega de surpresa.
Como você sabe disso? Meu dinheiro da faculdade também. Não consegui falar, só balancei a cabeça. Ela pegou a tigela, enxagou, secou, guardou. Depois me olhou com uma expressão que eu nunca tinha visto. Mãe, fica tranquila, eu resolvi. A frase foi tão surreal que quase ri. Resolveu o quê? Ela só tinha 12 anos. Mas tinha algo no tom dela. Como assim, meu amor? Ela pegou a mochila e foi para a porta. Se eu não sair agora, perco o ônibus. A gente conversa depois da aula, tá? E saiu. Me deixou sozinha numa casa que de repente parecia enorme, vazia, cheia de perguntas sem resposta e um futuro que eu não fazia ideia de como encarar. A casa parecia diferente naquela primeira semana sem o Eduardo. Não só vazia, parecia observando. Chorava do nada, dobrando as roupas dele, vendo a caneca de café esquecida na lava-louças, ouvindo o despertador da Lívia tocar do outro lado da parede. Mas a Lívia, ela parecia inabalável. 7h15 da manhã, lá estava ela, pronta, lancheira na mão, beijo na bochecha. Bom dia, mãe! Com o mesmo entusiasmo de quando éramos uma família de capa de revista. Era até estranho. Você tá bem, meu amor? Perguntei, segurando o pulso dela na porta. Ela me olhou com seriedade. Tô sim, mãe. E você? Eu não tava bem. Tava em cacos. Mas não disse nada. Eu só queria saber de você. Eu sei. Ela apertou a minha mão. Mas eu tô bem mesmo. Naquela noite, resolvi ligar para minha irmã Renata. Enquanto discava, dava para ouvir a Lívia lá em cima no quarto dela. O som ecoava pelo piso de madeira como um clique nervoso de teclado. Imaginava que a Lívia estivesse trocando mensagens com amigos sobre tudo o que estava acontecendo. Ou talvez só estivesse digerindo os sentimentos do jeito que as crianças fazem hoje, online. Luciana, como você tá? A voz da Renata vinha cheia de preocupação do outro lado da linha. Sei lá, admiti, afundando no sofá como se tivesse levado uma rasteira da vida. A Lívia tá sendo forte, mas fico com medo de que ela esteja engolindo tudo. Não chorou nenhuma vez sequer. Cada criança reage de um jeito. Lembra quando o papai foi embora? Você chorou por semanas e eu fiquei tão bravo que joguei o vaso preferido da mamãe na parede. O barulho no andar de cima parou de repente e depois voltou com mais força ainda. Que barulho é esse? Perguntou Renata. Ah, a Lívia no computador, provavelmente tarefa ou joguinho. Mas mesmo enquanto falava, algo me incomodava. O ritmo da digitação era metódico demais, quase ensaiado, coisa de quem tá tramando, não jogando. Depois que desliguei o telefone, preparei o prato preferido da Lívia, queijo quente com sopa de tomate. Conforto em forma de comida. Bati na porta dela por volta das 6h30 da noite. Pode entrar, disse ela, lá de dentro. Empurrei a porta, segurando a bandeja. Ela estava sentada à escrivaninha, com o notebook virado para longe de mim. Fechou a tampa rapidinho quando entrei. Trouxe janta, meu bem. Obrigada, mãe. Ela pegou a bandeja sem olhar no meu rosto. Quase deixar na mesinha de cabeceira. Quando me virei para colocar a comida, dei uma espiada rápida na escrivaninha. Papéis, agenda escolar, livros, tudo dentro do esperado. Mas tinha algo na organização que me chamou a atenção. Estava tudo milimetricamente posicionado, como se ela tivesse montado a cena só para minha visita. Estava trabalhando em quê? Perguntei, disfarçando. Num relatório de história sobre a Revolução Industrial. Ela abriu o notebook de novo, mas antes de minimizar a tela, deu tempo de ver. Aquilo não era Word, era e-mail. Precisa de ajuda? Não, tá tranquilo. Obrigada pelo jantar. Fui educadamente chotada. Ganhei um tchau mais frio que portão automático. Beijei o topo da cabeça dela e saí. Mas fiquei com uma pulga atrás da orelha, do tamanho de um tatu-bola. Nos dias seguintes, a rotina dela seguiu impecável. Enquanto isso, eu
Um farrapo emocional. 3 da manhã eu estava lá, suando frio em ataque de pânico, checando conta bancária de 5 em 5 minutos, ligando pro número do Eduardo só para ouvir aquela bendita caixa postal. Enquanto isso, Lívia aparecia toda manhã com cara de quem dormiu no spa. E o teclado continuava a toda, às vezes até quase meia-noite. Na sexta noite, fui guardar umas roupas dela e vi um papel solto sobre a escrivaninha, parcialmente escondido pelo livro de ciências. Não era certo mexer, mas algo na fonte me chamou a atenção. Era uma impressão de troca de e-mails. Os nomes no topo me gelaram até o osso. Eduardo e Bruna. Minhas mãos tremiam quando puxei o papel. As mensagens eram de 3 semanas antes de o Eduardo ir embora. Falavam sobre reuniões, reservas de hotel e sobre como lidar com a Luciana quando chegasse a hora. Sentei-me pesadamente na cama da Lívia, encarando aquilo. Minha filha, de 12 anos, tinha vasculhado os e-mails secretos do pai. Como? Mãe! A voz da Lívia vinda da porta me fez pular. Ela estava ali, com o prato vazio na mão, me encarando com aqueles olhos calmos e analíticos. Nada de pânico, nem vergonha de ter sido pega. Só observação. Lívia, de onde saiu isso? Ela pousou o prato e fechou a porta com uma tranquilidade de inveja. Papai não é muito bom com senhas. Como você... Parei no meio da frase. Há quanto tempo você sabe da Bruna? 6 semanas. Sobre o dinheiro, descobri um dia antes dele ir embora. 6 semanas. A dor no peito apertou. Por que não me contou? Lívia se sentou ao meu lado. Naquele momento voltou a aparecer a criança de 12 anos que ela de fato era. Eu queria ter certeza, queria saber o que fazer com tudo isso. Meu amor, isso não é responsabilidade sua. É sim. A voz dela era firme. Um tom que não combinava com a pouca idade. Ele roubou o meu dinheiro da faculdade. Mentiu para nós duas. Alguém precisava fazer alguma coisa. Olhei o quarto com outros olhos. A escrivaninha impecável, a rotina milimetricamente seguida, a calma absurda. Tudo fazia sentido agora. O que mais você sabe? Lívia se levantou e puxou um caderno espiral de debaixo do colchão. Me entregou como se estivesse passando um dossiê confidencial da Polícia Federal. As páginas estavam cheias de anotações à mão, capturas de tela, diagramas que pareciam coisa de hacker de filme e listas de números que podiam ser de telefone, contas bancárias, CPF, até senha do Wi-Fi, se duvidar. Lívia, que pesquisa é essa? Ela sentou de novo ao meu lado. O papai acha que é esperto, mas é relapso. Usa a mesma senha para tudo, nem limpa o histórico do navegador e ainda deixa tudo logado. Folheei página por página. Documentação detalhada, registros financeiros, prints de conversas, itinerários de viagem. Minha filha estava vigiando o pai como se fosse uma investigadora particular. Isso é assustador e impressionante ao mesmo tempo. Aprendi quase tudo em tutorial do YouTube. Segurança digital é mais fácil do que parece. Se você entende o básico, vira vício. Mas, filha, invadir a conta de alguém é crime. Ela me olhou com uma expressão que parecia coisa de adulto calejado. Roubar 75 mil do fundo da faculdade da filha também é. A forma como ela disse aquilo me arrepiou dos pés à cabeça. Aquela não era mais minha garotinha. Era outra pessoa. Alguém fria, calculista e decidida. E o que você vai fazer com tudo isso? Ela pegou o caderno de volta e o fechou com calma. Ainda tô pensando, mas não se preocupa, mãe, eu cuido disso. Aquela frase, a mesma que ela disse no dia em que o Eduardo saiu da nossa vida. Mas agora ela soava com um peso que me fez duvidar se eu conhecia mesmo a filha que criei. Me mostra tudo. Minha voz quase não saiu.
Foi a primeira vez que Lívia hesitou desde que esse pesadelo começou. Mãe, tem coisas bem pesadas. Me mostra. Ela abriu o notebook e clicou numa pasta com o nome Feira de Ciências. Lá dentro, dezenas de subpastas. Nomes como registros financeiros, comunicação, roubo de identidade. Meu estômago virou do avesso. Começou com o segundo celular do meu pai, disse ela, clicando em uma das pastas. Ele achava que tinha escondido no armário, mas eu vi ele mexendo uma noite quando achou que eu estava dormindo. A tela se encheu com fotos que a Lívia tinha tirado da porta do quarto do Eduardo. Estavam meio tremidas, mas dava para ver direitinho ele mexendo num aparelho que eu nunca tinha visto antes. Esperei até o dia em que ele deixou o tal dispositivo carregando no escritório. Tive no máximo uns 10 minutos, mas foi o suficiente para ler algumas mensagens dele. Os dedos da Lívia ainda eram meio desajeitados no teclado, mas foi assim que ela descobriu a Bruna Salles. Uma nova janela se abriu, cheia de prints de conversas por mensagem. As palavras do meu marido para outra mulher, falando de mim como se eu fosse um problema a ser resolvido, como se eu fosse uma tranca velha que atrapalhava a porta da vida nova deles. Estavam planejando o futuro juntos, discutindo como lidar com a Luciana sem perder muito dinheiro no divórcio. Senti um nó no estômago. Mas não parou por aí. Mãe! Lívia clicou em outra pasta. A Bruna Salles trabalha no escritório de contabilidade do meu avô. Ela cuida dos investimentos dos clientes e das contas fiduciárias. Você descobriu onde ela trabalha? Descobri tudo sobre ela: endereço, família, histórico profissional, score de crédito, até a senha da Netflix. A voz da Lívia era calma, como se estivesse fazendo trabalho de escola. Ela vinha desviando dinheiro dos clientes fazia 2 anos. As provas eram cristalinas: transferências bancárias de contas de clientes direto para contas pessoais, faturas falsas de serviços que nunca aconteceram, extratos de investimentos que não batiam com os saldos reais. De algum jeito, Lívia entrou no computador de trabalho da Bruna e documentou tudinho. Lívia, como você conseguiu entrar no sistema deles? A Bruna usa a mesma senha para tudo, Salles 2011. É o sobrenome dela e o ano em que se formou na faculdade. Achei isso no perfil dela no LinkedIn. Lívia deu de ombros, como se fosse óbvio. As pessoas são muito previsíveis com senhas, mãe. Olhei para minha filha e de repente parecia que tinha uma hackerzinha de filme de ação sentado do meu lado. Mas como você aprendeu tudo isso? Na maioria pelo YouTube e uns fóruns de programação. Tem muita coisa por aí se souber procurar. Ela clicou em mais uma pasta e o meu mundo virou do avesso. Extratos bancários no seu nome, contas que você nunca abriu, solicitações de crédito e até documentos de empréstimo assinados com falsificação. Mãe, o papai não pegou só o nosso dinheiro, ele está usando nossas identidades para fazer empréstimos. Aqueles 75 mil reais que estavam guardados para o meu futuro na faculdade foi só a entrada para um empréstimo de 200 mil reais que ele fez no seu nome. O quê? Saiu num sussurro, quase engasgado. Ele e a Bruna estão comprando uma casa juntos em Balneário Camboriú. Usaram esse histórico de crédito e os seus dados de emprego para conseguir o financiamento. Eles iam sumir e deixar a dívida toda pra gente. A sala girou. Era roubo de identidade, fraude. Meu marido não tinha só abandonado a gente. Ele destruiu o nosso futuro financeiro, peça por peça, para construir uma vida nova com a amante. Mas aí é que tá, continuou Lívia. E eu ouvi algo novo na voz dela. Algo frio e quase satisfeito. Eu peguei eles antes que conseguissem terminar a compra. Ela abriu uma pasta chamada Contramedidas. Lá dentro,
Dezenas de documentos com cara de oficial, relatórios de fraude registrados em órgãos de crédito, denúncias enviadas para o Banco Central, reclamações anônimas para o chefe da Bruna, tinha de tudo. Tô nisso há 3 semanas, explicou Lívia. Primeiro juntei tudo, depois comecei a desmontar o plano deles, devagarzinho. Como assim desmontar? A Bruna foi suspensa do trabalho ontem. O chefe dela recebeu um e-mail anônimo com todas as provas dos golpes. Os clientes começaram a pular fora, e o Conselho de Contabilidade do Estado já abriu investigação. Fiquei de boca aberta. Lívia, você fez isso? Ela roubava de idosos que economizavam a vida toda para se aposentar. Mãe, ela mereceu. A voz da minha filha era firme, como se estivesse dizendo que comeu salada no almoço. E isso é só o começo. Ela me mostrou mais arquivos. As agências de crédito congelaram as contas falsas abertas nos nossos nomes. O financiamento da casa foi bloqueado e negado. O proprietário do apartamento da Bruna recebeu denúncia sobre atividade ilegal e começou um processo de despejo. Mas a melhor parte, disse Lívia, clicando em outra pasta, foi o que mandei para o pai dela. O pai da Bruna, Dr. Álvaro Salles, cirurgião conceituado, todo preocupado com a imagem da família, ele recebeu uma carta super detalhada com todas as provas das picaretagens da filha. Fiquei tonta. Lívia, o que você fez? Eu nos protegi. Ela fechou o notebook e olhou direto nos meus olhos. Papai achou que podia passar a perna na gente e sair limpo, que a gente ia estar quebrada e fraca demais para revidar. Mas, filha, esse tipo de coisa é perigoso. Mais perigoso que deixar destruírem nossas vidas? Lívia se levantou e foi até a janela, olhando o céu cinzento que começava a cair num típico fim de tarde paulistano. Mãe, eles não levaram só nosso dinheiro. Levaram meu futuro. Levaram sua segurança. Levaram tudo que a gente construiu e entregaram para eles mesmos, como se fossem herança. Observei minha filha de 12 anos, a pequena silhueta recortada contra a janela. E percebi. Ela estava certa. Enquanto eu chorava e deixava recado na caixa postal do Eduardo, pedindo para ele voltar, Lívia lutava por nós. O que acontece agora? Perguntei. Ela se virou. E ali, na penumbra do quarto, parecia mais velha do que eu gostaria de ver. Agora é esperar. O mundo da Bruna tá desabando e ela nem percebeu ainda. Quando o pai dela sacar o que tá rolando, vai entrar em pânico. E quando as pessoas entram em pânico, elas erram. E como você consegue estar tão calma? Porque agora não sou mais eu quem tem que sentir medo, disse simplesmente. São eles. Naquela noite, fiquei acordada por horas pensando na minha filha adormecida no fim do corredor. Ela tá nos salvando. Mas a que custo? Que tipo de pessoa ela virou nesse processo? E o mais assustador, do que mais ela era capaz? Por volta da meia-noite, ouvi de novo o clique suave das teclas do computador, firme, determinado. Lívia ainda estava trabalhando, ainda nos protegendo de formas que eu sequer compreendia. Eu deveria me sentir grata. Mas, para ser sincera, eu senti medo. O telefone tocou exatamente às 2h15 da tarde de uma terça-feira. Eu estava na cozinha, lavando a louça do almoço quando o nome do Eduardo apareceu na tela. Minhas mãos ainda estavam ensaboadas quando corri para o telefone, com o coração disparado por motivos que eu nem conseguia explicar. Alô? Minha voz saiu mais baixa do que eu queria. A voz do Eduardo estava diferente, tensa, quase desesperada. A gente precisa conversar. Tem algo muito estranho acontecendo. Sequei as mãos num pano de prato, espiando a sala de estar onde a Lívia supostamente fazia a lição de casa. Que tipo de estranho? Meu banco ligou hoje cedo. Todas as minhas contas foram bloqueadas por atividade suspeita. Congelaram tudo. Estão aguardando algum tipo de investigação federal.
As palavras dele vinham apressadas, com aquele tom de quem já tá no modo pânico. E ainda soltou. A Bruna perdeu o emprego ontem. A segurança teve que escoltá-la até fora do prédio. Lívia apareceu na porta da cozinha ainda de uniforme. Foi direto ao balcão e se serviu de um copo d'água. Mas pelos olhos atentos, dava para ver que ela estava ligada na conversa. Não entendo o que isso tem a ver comigo, falei pro Eduardo. Muita coincidência. Primeiro a Bruna é demitida por uma falsa acusação de desvio de verba, agora minhas finanças estão sob investigação. Alguém tá atrás da gente, Luciana, e alguém com talento de hacker profissional. A Lívia pousou o copo, sentou-se à mesa e abriu um notebook com a tranquilidade de quem vai jogar um joguinho. Mas ao invés disso, começou a digitar rápido. A tela piscava com várias janelas e fluxos de dados. Quem faria uma coisa dessas? Perguntei, mas no fundo, o meu estômago já estava virando de nervoso. É isso que estou tentando descobrir. A Bruna desconfia de alguém do trabalho, talvez uma colega com inveja. Ela recusou. De repente, Eduardo interrompeu. Que som é esse? Olhei para Lívia. Ela tinha clicado em algo e um bip ecoou pela ligação. Que som? Perguntei. Ouvi um alerta, como se tivessem acessado meu e-mail, respondeu Eduardo, agora em puro desespero. Luciana, tem alguém fuçando meu computador agora. Tô vendo meu e-mail abrindo e fechando ao vivo. Alguém tá lendo tudo enquanto a gente fala. Os dedos da Lívia dançavam no teclado como se ela fosse uma pianista de concerto. Na tela, dava para ver janelas de e-mail, planilhas financeiras, dados de rede. Ela estava no sistema dele, lendo tudo, de camarote. Eduardo, talvez seja melhor desligar e ligar para o seu banco. Não, espera, preciso te perguntar uma coisa direto. A voz dele ficou desconfiada. Luciana, você contratou alguém? Um detetive particular, um técnico de informática? Porque se contratou, tem que mandar parar agora. O que estão fazendo é ilegal. Lívia ergueu os olhos do laptop e me encarou. Balançou a cabeça lentamente e voltou para a tela. Eu não contratei ninguém, falei firme. Então quem? A voz do Eduardo foi cortada, seguida de um som frenético de digitação. Alguém acabou de mandar um e-mail do meu endereço para o meu chefe. Luciana, estão se passando por mim. O que dizia o e-mail? Não sei, tá tudo acontecendo rápido demais. A respiração dele ficou ofegante na linha. Estão invadindo minhas redes sociais, postando coisas, documentos financeiros, mensagens minhas com a Bruna. Lívia minimizou uma janela e abriu outra. Viu que pareciam ser perfis de redes sociais e uploads de arquivos, mas antes que eu entendesse direito, ela virou a tela. Eduardo, se alguém estiver hackeando suas contas, você tem que ligar para a polícia. Você acha que eu não tentei? A resposta deles foi que se o que estão postando for verdade, não é crime, é denúncia. Mas como teriam acesso aos meus dados se não fossem reais? Ele parou e pareceu entender, enfim. A não ser que estejam mesmo dentro das minhas contas. Alguém estava expondo provas reais dos crimes dele. Luciana, tem uma coisa que você precisa entender. O dinheiro que eu peguei, eu planejava devolver. A Bruna e eu, a gente tinha um plano. Quando desse certo, eu colocaria tudo de volta sem ninguém perceber. Era só um empréstimo temporário. Ela tinha uma oportunidade de investimento que ia dobrar nosso dinheiro em 6 meses. A voz dele ficava mais desesperada a cada segundo. Tentava transformar crime em surpresa de Dia das Mães. A gente ia te surpreender, a você e a Lívia, com mais do que tínhamos antes. Lívia ergueu os olhos de novo, e pela primeira vez vi algo diferente nela. Não era raiva nem tristeza, era cálculo, frio. Ela estava ouvindo o pai mentir como se fosse novela da tarde e, ao mesmo tempo, tirando o print mental de cada fala. Eduardo, empréstimo não funciona assim. Você não pode pegar o dinheiro dos outros sem permissão e achar que tá tudo certo. Você não entende a pressão? O pai da Bruna ameaçou cortar o apoio financeiro se ela não provasse que era independente. Ela precisava daquele dinheiro para comprar uma casa, mostrar que era adulta de verdade. Então você roubou o dinheiro da faculdade da sua filha para impressionar o sogro? Perguntei, incrédula. Não foi roubo. A voz dele falhou.
Foi um investimento no futuro da família. A família da Bruna tem contatos. Quando o pai dela aceitasse a relação, ele ia me ajudar a abrir meu negócio. A gente ia ficar rico. Rica o suficiente para pagar a faculdade da Lívia 10 vezes mais. Lívia fechou o notebook com um estalo silencioso e caminhou até mim. Pegou o telefone da minha mão com toda a calma do mundo. Oi, pai. A voz dela estava firme, tranquila demais. Lívia, graças a Deus! Filho, estão fazendo uma armadilha para mim e para Bruna. Você precisa dizer para sua mãe que eu nunca roubaria de você. Nunca! Mas você roubou de mim. A voz dela seguiu como se estivesse comentando sobre o clima. Você tirou R$ 75.000 da minha conta da faculdade e usou como garantia para financiar um imóvel em Balneário Camboriú. Silêncio do outro lado. Uns 10 segundos de pura vergonha. Lívia, quem te contou isso? Ninguém me contou. Eu descobri tudo sozinha. Junto com as cópias dos documentos falsificados do empréstimo, estavam os comprovantes de que você usou o CPF da mamãe para conseguir crédito extra. Como assim? Isso é surreal! Você tem apenas 12 anos. Não tem como entender nada disso. Eu entendo sim. Entendo que você cometeu fraude. Entendo que a Bruna desviou dinheiro dos clientes. E que vocês dois planejam sumir em Balneário Camboriú, largando eu e a mamãe aqui para pagar a dívida que vocês cavaram com gosto. Lívia, me escuta. Às vezes, adultos tomam decisões financeiras meio complicadas, que criança nenhuma entenderia. O que parece errado para você pode, na verdade, ser errado mesmo. Eu tenho cópias de tudo, pai. De todos os e-mails entre você e a Bruna, dos documentos adulterados, das transações ilegais. Ela disse aquilo com uma calma de dar medo. Eu observei Eduardo, meu ex-marido, empalidecendo na chamada de vídeo. Você tá me vigiando? Isso mesmo. E sei do segundo celular que você achava que estava super bem escondido. Sei das contas falsas que a Bruna criou para lavar o dinheiro e sei da casa que você tentou comprar usando a identidade da mamãe. A voz da Lívia não tremia nem um pouco. Se fosse uma competição de pôquer emocional, ela vencia fácil. E também sei que quando o dinheiro acabou e a Bruna foi demitida, ela te bloqueou. Inclusive já está namorando outro. Ah, e foi o pai dela, o Dr. Álvaro Salles, quem cortou o cartão. O som que saiu do telefone foi algo entre um soluço e um grito engasgado. Lívia, por favor, eu sei que errei, mas ainda sou seu pai, eu te amo. Amo a sua mãe. Nunca quis que as coisas chegassem a esse ponto. Você escolheu ela no lugar da gente, escolheu grana no lugar da sua família. Roubou o meu futuro para bancar sua nova vida. A voz dela era firme, direta, sem teatrinho. Ações têm consequências. Foi você quem me ensinou isso quando saiu de casa só com uma mala. É isso mesmo? Eu imploro. Seja lá o que você saiba, o que você tenha feito, por favor, para. Eu não tenho mais nada. Tô morando no meu carro porque não consigo alugar nenhum kitnet. Meu nome tá sujo. Não passo em nenhuma análise de crédito. Ninguém me contrata. Toda verificação acusa fraude. Lívia olhou para mim enquanto dizia suas últimas palavras para ele. Você me ensinou algo importante, pai. Que às vezes quem devia te proteger não protege. Então a gente aprende a se proteger sozinho. E com isso, ela desligou. O silêncio que ficou na cozinha era quase palpável. Lívia colocou o telefone sobre o balcão com uma calma quase assustadora. Depois me olhou com aqueles olhos sérios e frios. Ele não vai ligar de volta, disse ela como quem comenta o tempo. Como você tem tanta certeza? Porque agora ele sabe que eu tô observando. E ele sabe que cada passo dele eu antecipo. Pegou o notebook e foi pro quarto. Tenho lição de casa para terminar. Fiquei ali, plantada na cozinha, digerindo tudo aquilo. Minha filha de 12 anos tinha acabado de destruir metodicamente a vida de um homem adulto. E, sinceramente, ele merecia. Fiquei ali parada por muito tempo, segurando o telefone.
ela o destruiu com a mesma frieza que outras crianças usam para fazer equações de matemática. E o mais chocante é que fez isso para nos proteger, quando eu mesma mal conseguia me proteger. Na manhã seguinte, Lívia apareceu no café da manhã como se nada tivesse acontecido. Comia seu cereal tranquila, conferia o conteúdo da mochila e me deu um beijo na bochecha. Lívia, espera um pouco. Você tá bem? Ela parou, pensou com a testa franzida. Tô, mãe. Por que não estaria? Por causa de ontem, da conversa com o seu pai. O que tem? A frieza dela me arrepiou. Filha, foi uma conversa bem intensa. É normal se sentir triste, confusa. Eu não tô triste, tô aliviado. Agora ele sabe que eu sei. E sabe que tem consequência. Mas você não sente falta dele? Nem um tiquinho? Ela parou na porta, mão na maçaneta. Sinto falta do pai que eu achava que ele era. Mas aquele cara nunca existiu, né? Era só um personagem que ele interpretava quando precisava. O jeito como ela analisava os próprios sentimentos me assustava. Lívia, acho que seria bom conversar com alguém. Um psicólogo, talvez. Mãe, eu não tô tendo emoções intensas. Estou tendo emoções apropriadas. Mas se isso vai te deixar mais tranquila, tudo bem, eu topo conversar com alguém. Depois que ela saiu para a escola, liguei para o consultório do nosso pediatra, o Dr. Henrique Nogueira. Ele recomendou uma psicóloga infantil chamada doutora Patrícia Lima, especialista em traumas familiares e crianças superdotadas. Crianças assim lidam diferente com traumas, explicou ele. Elas costumam racionalizar as emoções. A consulta foi marcada para a semana seguinte. Enquanto isso, comecei a observar minha filha como quem tenta resolver um quebra-cabeça 3D de 1000 peças. Ela manteve a rotina: escola, deveres, ajudar na janta, mas percebi umas mudanças sutis. Criou planilhas financeiras detalhadas, controlando nossa renda e prevendo gastos para o ano inteiro. Pesquisou serviços de assistência jurídica, montou uma pasta sobre divórcio e recuperação de bens. Mãe, você precisa pedir o divórcio logo, disse ela, certa noite. Cada dia que você espera é mais tempo para o papai esconder dinheiro ou se endividar no seu nome. Lívia, isso é coisa de adulto, você não precisa. Não é questão de precisar. Alguém tem que se preocupar e agora sou eu. Você tá deprimida. É compreensível, mas não resolve nada. E eu não tô. Foi duro ouvir aquilo. Porque era verdade. Eu tava paralisada, torcendo para tudo se resolver sozinho. Lívia era a única que agia. No consultório da doutora Patrícia, a sala era toda azul e verde, com desenhos infantis na parede. Achei que Lívia fosse ficar nervosa, mas ela entrou como se fosse para uma reunião de negócios. Lívia, sou a doutora Patrícia. Sua mãe achou que podia ser bom conversar com alguém. Tudo bem. Imagino que seja obrigatório depois do que eu fiz com meu pai. A psicóloga até piscou de surpresa. Pode me contar sobre isso? Nos 45 minutos seguintes, minha filha fez um verdadeiro TED Talk. Explicou tudo com clareza. O caso do pai, os crimes financeiros, as provas que reuniu, o colapso da Bruna. Tudo como se estivesse apresentando um projeto de feira de ciências. Como você se sentiu fazendo isso? Perguntou a psicóloga. Satisfeita. Ele me roubou. Eu garanti as consequências. Foi justo. Você sente falta dele? Sinto tristeza por ele ter virado esse tipo de pessoa, mas não por ele estar pagando pelo que fez. Depois da sessão, doutora Patrícia me chamou para conversar. Senhora Luciana, sua filha é extraordinária, cognitivamente brilhante, emocionalmente resiliente. Mas será que é saudável? Uma criança fazer o que ela fez sem sentir culpa? Ela se inclinou para frente. Algumas crianças colapsam diante de tanto trauma.
Outras, como a sua, controlam o caos ao redor. Ela não está apenas bem, ela se adaptou. A questão é: você está confortável com quem ela está se tornando? Naquela noite, encontrei Lívia no quarto, digitando no notebook. Achei que fosse mais um plano mirabolante, mas, ao espiar a tela, vi um documento intitulado Segurança Digital para Famílias, Sinais de Alerta e Estratégias de Proteção. O que é isso, filha? Um guia para outras crianças que talvez estejam passando pelo que eu passei, e para os adultos que não sabem como perceber sinais de fraude. O conteúdo era de cair o queixo. Proteção de senhas, reconhecimento de documentos falsos, dicas de segurança digital. Mãe, a professora Cíntia pediu para eu apresentar isso na reunião da Associação de Pais e Mestres mês que vem. Outras 3 famílias da escola também passaram por problemas parecidos. Ela fechou o notebook e me encarou. Mãe, posso te perguntar uma coisa? Claro. Você sente vergonha do que eu fiz com o papai? Aquilo me pegou desprevenida. Vergonha? Lívia, você nos salvou. Você fez o que eu não consegui. Mas você anda me olhando diferente, como se estivesse preocupada. Sentei na cama, escolhendo bem as palavras. Não tô preocupada com o que você fez. Tô preocupada com o que isso te custou. Você foi incrível, mas precisou endurecer mais do que uma criança deveria. Você acha que eu tô quebrada? Não. Acho que você é mais forte do que eu pensei ser possível. Mas essa força tem um preço, e quero ter certeza de que você tá bem com quem tá se tornando. Ela encostou a cabeça no meu ombro e por um instante parecia minha menininha de novo. Não me sinto quebrada, mãe. Me sinto lúcida. Agora eu entendo como o mundo funciona, e quem entende se protege, e protege os outros também. É por isso que eu tô escrevendo o guia. Se eu puder ajudar outras famílias a evitar o que passamos, talvez alguma coisa boa tenha nascido das escolhas erradas do Eduardo. Naquela noite, enquanto eu colocava a Lívia na cama, ela fez uma última pergunta que partiu meu coração, mas também me encheu de orgulho. Mãe, você acha que o meu pai amou a gente de verdade? Acho que ele amava a ideia de nós, mas quando amar se tornou inconveniente, ele escolheu a si mesmo. Foi o que eu pensei também, disse ela, puxando seu elefante de pelúcia para mais perto. Boa noite, mãe. Boa noite, minha pequena. Apaguei a luz do quarto e fiquei parada no corredor, digerindo tudo que a doutora Patrícia Lima havia me dito. Talvez a Lívia não estivesse quebrada. Talvez ela fosse exatamente o que precisava ser para crescer em um mundo onde, às vezes, até quem você mais confia pode te trair sem piscar. Talvez eu não estivesse criando uma criança problemática. Talvez eu estivesse criando uma jovem extraordinária que usaria sua força para proteger os outros, assim como protegeu a gente. 6 meses depois, eu empilhava livros na seção infantil da biblioteca comunitária de Ita, quando minha supervisora, Márcia, se aproximou com um semblante aflito. Luciana, tem uma repórter ali na recepção perguntando sobre a sua filha, sussurrou, com os olhos fixos em uma mulher de terno engomado e cara de quem não aceita não como resposta. Meu coração deu um salto olímpico. Que tipo de repórter? Ela disse que está investigando o caso da Bruna Salles por apropriação indébita. Parece que alguém contou a ela que a denunciante anônima poderia ter conexão com essa região. Com as pernas bambas, fui até a recepção. A repórter sorriu profissionalmente e estendeu a mão. Senhora Patterson, sou Renata Souza, do jornal SP7. Estou escrevendo uma matéria complementar sobre o escândalo da fraude financeira da Salles. Soube que seu ex-marido esteve envolvido. Não posso comentar sobre isso. Cortei na hora. O caso tomou proporção nacional. Bruna Salles está enfrentando acusações federais e várias vítimas já se manifestaram. Alguém foi incrivelmente cuidadoso ao documentar tudo. A gente queria agradecer a quem reuniu as provas. Depois que ela foi embora, dirigi de volta para o nosso pequeno apê do outro lado da cidade com as mãos tremendo no volante. Encontrei a Lívia na cozinha, concentrada na lição de casa.
Hoje teve repórter na biblioteca perguntando sobre o caso da Bruna Salles. Falei, tentando manter a calma. Sem tirar os olhos da planilha de matemática, ela respondeu. Eles nunca vão me rastrear. Usei 7 servidores proxy e paguei tudo com criptomoeda. Lívia! Tá tudo certo, mãe. Quanto mais atenção o caso recebe, mais vítimas vão aparecer. Ela resolveu uma equação como se estivesse passando manteiga no pão. Tenho acompanhado a cobertura da mídia. Outras 12 famílias já procuraram a polícia por causa do golpe da Bruna. A naturalidade com que ela falava sobre ter desencadeado uma investigação federal me deixava entre perplexa e pasma. Para ela, era só mais um experimento bem-sucedido, como se tivesse feito um vulcão de bicarbonato e vinagre na feira de ciências. 3 semanas depois, Lívia recebeu um e-mail, que mudou tudo. Uma empresa de tecnologia chamada Família Protect havia descoberto sua identidade real e queria oferecê-la uma vaga no programa de desenvolvimento juvenil. Eles estão me oferecendo uma bolsa integral para qualquer faculdade que eu quiser, além de um emprego garantido depois que eu me formar, explicou, mostrando a carta oficial no laptop. O salário inicial seria de R$120 mil por ano. Lívia, isso é incrível! Pode te garantir estabilidade para o resto da vida. Eu sei, disse, fechando o laptop com calma, mas eu vou recusar. O quê? Por quê? Porque eles querem usar o que eu criar para vender medo. Querem ganhar dinheiro com a insegurança das pessoas em vez de realmente protegê-las. Levantou-se e foi até a janela da nossa sala apertada. E, além disso, eu já tenho um emprego. Como assim? Ela tirou um cartão de visita da mochila. Parecia feito por uma agência profissional. E. Peterson, consultora de proteção financeira familiar. Tenho ajudado famílias a proteger o dinheiro delas e se recuperar de fraudes. Já tenho 6 clientes fixos e eles me pagam R$75 por hora pelas consultas. Peguei o cartão, observando o design, de quem sabe o que está fazendo. Lívia, você tem 13 anos. Como você está tocando uma empresa de consultoria? Idade não importa quando se trabalha online. Meus clientes acham que eu sou uma especialista adulta em segurança digital, com foco em proteção familiar. Ela abriu uma planilha com o faturamento. Já tinha juntado mais dinheiro em um mês do que eu em 3 na biblioteca. Que tipo de serviço você oferece? Ajudar famílias a identificar riscos, proteger suas contas digitais e recuperar grana roubada. Semana passada, ajudei uma família lá de Minas a reaver R$30 mil que o filho tinha tirado da conta de aposentadoria da avó. Isso é legal? Tudo o que eu faço é dentro da lei. Eu ensino as pessoas a se protegerem e ajudo a registrar os casos direitinho com as autoridades. Ah, e no mês que vem vou dar uma palestra sobre segurança digital numa conferência, como Helena Monteiro, especialista em proteção familiar. Vai ser por videoconferência criptografada, então ninguém vai saber minha idade. Naquela noite, me peguei lendo mais sobre o caso Bruna Salles online. A história tinha viralizado de um jeito que só fake news e promoções de Pix fazem. Nos comentários, vi relatos parecidos. Pais roubando filhos, maridos escondendo dinheiro, parentes torrando a grana dos avós. As ações da Lívia abriram a porteira de denúncias. Ninguém sequer desconfiava que a denunciante tinha só 12 anos. 2 meses depois, ela me pegou de surpresa com outra pergunta. Mãe, você acha que o papai se arrepende do que fez? Estávamos lavando a louça e quase deixei um prato escorregar da mão. Era a primeira vez em semanas que ela mencionava o Eduardo. Não sei, filha. Por que pergunta? Porque eu ando acompanhando as redes sociais dele. Vive postando sobre recomeçar, tomar decisões melhores, mas nunca menciona a gente. Ela secou um copo com a precisão de quem preenche um formulário do Enem. Estava pensando se ele entende o que perdeu. O que você acha? Acho que arrependimento é só sentir pena de si mesmo quando a casa cai. Não é o mesmo que perceber que errou de verdade. E você quer que ele se arrependa? Não. Quero que ele entenda, mas não acho que ele tenha esse nível de consciência.
Dobrou o pano de prato com cuidado e pendurou no gancho. Fim de papo. A conversa foi arquivada no coração dela junto com todas as lembranças do pai. A primavera chegou quente, parecendo esperança. O negócio da Lívia só crescia. Ela começou a criar guias gratuitos para ajudar famílias a identificar e denunciar golpes. Fez listas de verificação, sinais de alerta, tutoriais passo a passo, tudo o que o Procon gostaria de ter pensado antes. Quando eu fizer 18, quero transformar isso numa ONG, me contou numa noite, enquanto mexia no projeto que oferece serviços gratuitos para famílias sem grana. É uma meta linda, Lívia. Começou por causa do que o papai fez com a gente, mas agora virou algo muito maior. Tem muita família por aí sendo passada para trás por gente que devia protegê-las. Certa noite, no fim da primavera, ouvi a voz dela numa videochamada no quarto. Fiquei na porta, ouvindo. Sei que é assustador descobrir que sua mãe tá mexendo na sua poupança da faculdade, mas vai dar tudo certo. Vou te ajudar a proteger o que sobrou e garantir que isso não se repita. Pelo tom, ela falava com outra adolescente, mais uma vítima da própria família. O mais importante de tudo, continuou ela, é lembrar que isso não é culpa sua. Adultos deveriam proteger as crianças, não roubá-las. Quando eles falham, a gente precisa aprender a se proteger. Afastei-me da porta com lágrimas nos olhos, não de tristeza, de um orgulho que quase entupia o peito. Eduardo tentou nos quebrar, mas no fim, ele forjou algo inquebrável. Lívia transformou dor em propósito, trauma em missão. E agora ela protegia famílias, assim como protegeu a nossa. Na manhã seguinte, ela apareceu na cozinha com cara de qualquer aluna da 8ª série. Mas eu sabia a verdade. Atrás da mochila colorida e da blusa de uniforme, havia alguém extraordinário. Alguém que pegou a pior coisa que viveu e fez disso a base para construir algo incrível. Pronta para a escola? Perguntei, beijando sua testa. Sempre. Ah, mãe, te amo. Também te amo, minha filha. Enquanto ela caminhava até o ponto de ônibus, percebi. A traição do Eduardo não destruiu a gente. Ela revelou do que a gente era feita. Lívia conquistou muito mais do que justiça. Ela conquistou o futuro, e agora o usava para garantir o futuro de outras famílias também. O Eduardo podia ficar com o que restou da vida dele. A gente construiu algo 1000 vezes mais valioso com os cacos que ele deixou para trás. Esperança. E a Lívia estava compartilhando isso com o mundo. Bom, a trajetória de Lívia e Luciana nos obriga a pensar sobre o limite entre genialidade precoce e a perda silenciosa da inocência. Quando uma criança assume responsabilidades que caberiam aos adultos, o mundo vira de cabeça para baixo. Lívia reagiu com uma precisão que deixaria muito executivo no chinelo, mas por trás dessa frieza havia uma ferida aberta. Ser traída pelo próprio pai. Ela usou o conhecimento como escudo, a lógica como arma e a justiça como bússola. No entanto, a grande questão que fica não é se ela conseguiu proteger a mãe. Isso ela fez com categoria, mas sim o que essa experiência arrancou dela pelo caminho. Será que ela teve tempo de ser só uma criança? Ou, ao vencer uma guerra que jamais deveria ter existido, perdeu algo que só a infância poderia oferecer? Subestimar a inteligência emocional e racional das crianças pode ser um erro irreversível. Lívia provou que, mesmo jovem, é possível entender as engrenagens perversas do mundo adulto e agir com coragem. No entanto, sua história também serve de alerta sobre os impactos silenciosos da negligência, da traição e da falta de proteção emocional. Quando os adultos falham, as crianças não desaparecem. Elas mudam, endurecem, se armam e tomam decisões. Lívia não apenas respondeu ao caos, ela transformou o rumo da família, tornando-se bússola e escudo ao mesmo tempo. Proteger nossos filhos vai muito além de garantir conforto financeiro. Envolve afeto, diálogo e confiança, porque se isso faltar, eles podem se tornar seus próprios defensores. E pior ainda, nossos julgadores.
Agora me diz, você acha que Lívia foi longe demais? Ou fez exatamente o que precisava ser feito? Se fosse você no lugar de Luciana, conseguiria lidar com uma filha tão fria e genial ao mesmo tempo? Escreve aqui nos comentários. Se você também ficou em choque com a frieza e a genialidade da Lívia, curta o vídeo e se inscreva no canal. Aqui a gente conta histórias que parecem ficção, mas que são assustadoramente reais.